Fala galera, aqui é o Wesley, professor de Geografia e Atualidades. A gente vai falar hoje sobre um conteúdo bem interessante, um conteúdo que cai, que é uma beleza na prova do Enem, que é população. Aqui a gente tem uma tabela sobre o ranking. Quando a gente estuda população, a gente também estuda desenvolvimento humano. Aqui a gente tem uma tabela do ranking do IDH mundial. O que é o IDH? O Índice de Desenvolvimento Humano. Vai levar em consideração aqui a escolaridade, a distribuição de renda, e outros fatores também aqui, né? Então a gente vai perceber aqui qual a posição do Brasil. Nesse dado aqui, o Brasil está na posição 70. Aqui a Islândia vai ser o país com o melhor IDH do mundo, certo? Então isso quer dizer que as pessoas têm mais acesso à educação de qualidade, a distribuição de renda é boa, certo? E o nível de educação também é bom nesses países. O Brasil está bem aquém desses países que estão aqui na frente, né? Países europeus, basicamente. O ranking de desenvolvimento humano, tá vendo? A gente tem aqui a Noruega, esse índice de desenvolvimento humano, ele vai de 0 a 1, quanto mais próximo de 1 o país ele é bom, você tem um grau de distribuição muito bom, tanto de renda, como de acesso à educação, como de acesso à saúde, certo? Então a Noruega ele tem um índice de desenvolvimento humano altíssimo, né? Os países próximos da faixa do Brasil, veja que a gente está aqui entre países pobres, tipo Venezuela, a gente está perto do Azerbaijão, a gente está perto do Sri Lanka, países pobres, que a gente acha que o nosso país é mais envolvido do que eles, mas em se tratando de desenvolvimento humano, a gente está praticamente de igual para igual com eles. Por quê? Porque aqui a gente tem uma concentração de renda muito forte, e isso vai influenciar no IDH, certo? O que é que leva em consideração o IDH? Distribuição de renda, educação e saúde. Como a gente sabe, a distribuição de renda no Brasil ela é precária. Pouquíssimas pessoas têm acesso a muita renda. Enquanto a renda está concentrada na mão de poucas pessoas, o povão não tem acesso a quase nada, certo? A saúde também, aqui no Brasil, não é uma maravilha. E a renda, principalmente a escolaridade também. Então isso vai influenciar, certo? O desenvolvimento humano baixo, aqui são os países que têm o pior desenvolvimento humano, certo? A gente tem Burundi, tem Chad, tem Níger, aqui também a gente encontraria Serra Leoa, por coincidência aqui são países africanos, estão entre os piores desenvolvimentos, países de pior IDH do mundo, certo? Só para a gente ter essa noçãozinha, quando a gente estuda a população, tem que levar em consideração esses fatores também. Outra coisa que também cai em população são as chamadas teorias demográficas. O que são essas teorias? Quando elas foram formuladas? Basicamente, a gente vai ter 3 teorias demográficas importantes, as mais famosas, certo? Então a gente vai para a primeira teoria demográfica, que é a chamada teoria malthusiana. O que é essa teoria malthusiana? Foi criada por quem? Essa teoria foi criada por Thomas Malthus, lá no ano de 1700 e pouco, certo? Foi publicada em 1798. E o que era que essa teoria dizia? Malthus dizia que a população ela estava crescendo num ritmo muito acelerado. Em contrapartida, a produção de alimentos estava baixa. Ou seja, vamos supor que nasciam 2 pessoas e você só tinha condições de sustentar uma pessoa. Aí você aumentava para 4 pessoas e só tinha condições de sustentar 2 pessoas. Ou seja, para Malthus, você tinha muito mais, o crescimento populacional era muito maior do que a produção. Então ele dizia que ia faltar alimento, ia virar um colapso mundial. Qual era a solução dele? Ele dizia que a culpa da pobreza era do pobre porque procriava demais. Como ele era um cara protestante, algumas das soluções de Malthus, aqui, as soluções que Malthus criou para tentar diminuir essa pobreza tanto no mundo, seria o quê? O indivíduo só deveria se casar se para isso tivesse condições de sustentar sua mulher. Então, se você só tem condições de sustentar uma pessoa, não casa. Porque você não vai ter condições de sustentar você e sua mulher, então não casa. Outra coisa, o indivíduo só poderia ter filhos se pudesse sustentar também, não precisasse do Estado. Como eu estava falando a vocês, como ele era um cara protestante, ele não era a favor do aborto, por exemplo, ele não era a favor do uso de anticoncepcionais. Então ele dizia que mesmo depois de casado, preste atenção, mesmo depois de casado, se você não tivesse condições de sustentar mais família, você não deveria praticar o sexo também. Porque como ele era protestante, então você teve um filho e não tem condições de sustentar mais, e como ele era contra, né, os métodos contraceptivos, não era para você ter relação sexual. Então por aí você já sabe que essa teoria foi por água abaixo, né? Mas ela foi por água abaixo não por conta disso.
ela foi por água abaixo porque Malthus não levou em consideração a evolução. Malthus não levou em consideração que algumas regiões que antes não eram produtivas, uma região que o solo era ruim, com a evolução dos meios de comunicação, com a evolução dos meios de produção, essa terra poderia passar a ser produtiva, certo? Então lá na época dele, o solo era ruim, então não tinha como produzir naquele solo. Só que com o passar do tempo houve uma evolução dos meios de produção. Então surgem tecnologias que passam a ser empregadas nessa região e esse determinado solo passa a ser produtivo. Então, se era uma região que não produzia nada, agora ela vai passar a produzir. Então, vai ter alimento para as pessoas também. Então, o erro dele foi isso, não levar em consideração a evolução dos meios de produção, certo? Outra teoria que a gente vai estudar aqui também é a teoria neomalthusiana. Tem a mesma linhagem, tem o mesmo pensamento de Malthus, certo? E ela vai surgir lá no século XX com o surto demográfico dos países desenvolvidos. O que é que falava? Ele dizia que o crescimento da população gerava miséria, certo? Então, qual era a solução dessa teoria neomalthusiana? Quando é cobrada na prova do Enem? Por isso que eu deixei até aqui de vermelho para vocês. Quando ele falava que deveria haver um controle de natalidade. O Estado deveria controlar a natalidade. Essa teoria neomalthusiana, ela foi empregada lá na China. Um país que teve uma população, um crescimento populacional muito forte, certo? Então lá na China, como a gente já falou nas aulas, como vocês já devem ter ouvido também, até 2015, se não me engano, cada casal só poderia ter um filho. Se tivesse mais de um filho, pagaria multa. Esse filho a mais, esse filho extra, né, entre aspas, não teria acesso a colégio público, não teria acesso a hospital público. Então, era meio que forçado as pessoas não terem muitos filhos. Então, quando a gente fala de controle de natalidade, a gente está falando de teoria neomalthusiana, certo? Só para a gente diferenciar. A teoria malthusiana fala pouca terra para produzir. A neomalthusiana fala em controle de natalidade. E a terceira teoria demográfica que a gente vai estudar agora, que é a teoria reformista ou marxista, ela sempre vai falar em distribuição de renda. Para essa teoria demográfica aqui, a pobreza não é culpa do pobre, a pobreza é culpa da má distribuição de renda. O Estado deveria encontrar soluções para distribuir renda para as pessoas, certo? Então, quando eu falo em reformas socioeconômicas, eu estou falando de teoria reformista ou marxista. Então, só para a gente diferenciar essas três. Teoria malthusiana fala em pouca terra para sustentar todo mundo. A neomalthusiana fala em controle de natalidade. E a reformista fala em reforma socioeconômica, certo? Então, a gente praticamente encerra essa aula de população até aqui. Estou tentando enxugar o máximo possível. Espero que vocês tenham gostado. Pesquisem mais, leiam os livros, vão lá na internet, estudem mais um pouquinho desse assunto. Beleza? Valeu!